galera, nós estamos aqui para mais um podcast e hoje nós vamos falar sobre uma lição mega interessante que o título é Perigo à Vista. Não estou aqui sozinha, é claro, estou com... O Matheus, uma honra estar aqui com vocês apresentando esse programa, mas também não estou sozinho, estou aqui com a... Beatriz, muito prazer, pessoal. Beatriz, antes de começarmos a falar da lição, nós queremos conhecer mais um pouco sobre você. Imagino que deve ser uma pessoa muito interessante. De onde você veio, quantos anos você tem, qual é a sua base? Eu vim lá do Marco 3, da Bases Escolhidos Team. Eu tenho 15 anos e estou muito animada. Imagino. A gente também está muito animado para falar um pouco sobre a lição dessa semana, que está muito interessante. Com certeza. Então, Beatriz, nos conte mais sobre a lição dessa semana, o que fala, quais são os objetivos. Tá, a lição dessa semana fala sobre o rei Acaz. Ele era um rei muito jovem que assumiu o poder de Judá. Ele, infelizmente, foi um rei que teve uma influência, ele foi muito idólatra, pagão, ele cometeu muitos erros e acabou influenciando todo o povo de Judá junto. Então, foi uma queda terrível. Imagino. Deus, ele sempre, mostra... A gente sempre tem tudo para dar certo, mas depende da gente, escolher fazer o que é certo e o que é errado. Infelizmente, Acaz não teve essas boas escolhas. Sim. Quem foi o pai de Acaz? Foi Jotão. Jotão. Algo que eu acho interessante é que mesmo Jotão sendo o pai dele e Jotão sendo citado na Bíblia por fazer o que é reto e certo perante o Senhor, ainda assim Acaz preferiu seguir os caminhos. Aqui diz, a Bíblia nos diz que Acaz imitou as práticas de Acabe e Jezabel. Então, ele não puxou essa influência do seu pai. Eu acho isso muito interessante de se ver, porque a influência dos pais é muito importante na vida dos filhos, né? Mas infelizmente a casa não quis seguir o mesmo caminho que o seu pai, não é mesmo? Então, Sim. é algo muito interessante de se ver. Por que você acha que a casa teve essas atitudes? O que levou ele a ter essas atitudes que foram mal vistas tanto perante do povo quanto perante a Deus? Creio que a imaturidade dele, inexperiência também, por ser muito jovem, Sim. assumindo o trono, né? 20 anos apenas ele assumiu o trono de Judá. Acho que ele ficou um pouco sem norte, assim, Sim. e só seguiu a influência das outras pessoas, outros reinos que eram pagãos também. Realmente, eu acho que ele quis seguir ali a onda. É a mesma coisa que acontece hoje em dia, né? A questão do hype. As pessoas só vai seguindo ali a onda do que tá na moda, do que tá na trend. Então acabam ali cometendo algumas coisas que não são legais, fazendo coisas que não são boas perante Deus. Sim. Ainda mais quando eles não têm o conselho de Deus, né? Que na maioria das vezes, e sempre é o mais importante. Muitas vezes vimos histórias que... Nós vamos nos aprofundar nisso, mas ele buscava conselho de outras pessoas e auxílios humanos em vez dos auxílios de Deus, então. Sim. Você nos disse que ele era idólatra. Conte-nos mais sobre como era a idolatria de Acaz, a que Deus eles adorava, como que era a forma de sacrifício. Acaz, ele colocou muitos santuários, então ele tinha o costume de adorar bastante. Ele também influenciou o povo a ter o mesmo tipo de adoração, por exemplo. Ele não colocou um rei, um deus apenas. Ele falou, sigam o Deus que vocês quiserem, o dia que vocês quiserem, da forma que vocês quiserem. E foi assim, sabe? Tudo o que acontecia, ele achava que era por causa dos deuses, ele agradecia os deuses, fazia holocaustos. Ele chegou até mesmo a sacrificar o próprio filho ao deus Moloque. Se não me engano, foi queimado. E isso foi muito pesado, assim, quando eu li a lição. Eu achei muito chocante o tanto que ele era, sabe, idólatra. Sim, eu fiquei impressionada com a devoção, né, dele, assim, a esse Deus, a ponto de sacrificar o próprio filho, né? Eu imagino que a minha mãe, por exemplo, ela não teria essa coragem nenhuma de me mandar como sacrifício para nenhum Deus. Então, falando um pouco mais, o que você acha que essas atitudes, né, de Acaz influenciou no povo de Israel, já que ele era um rei, ele tinha muita influência? Como ele era a imagem principal de Judá, ele influenciou completamente todo Judá inteiro, o povo inteiro, e aí ele levou completamente para a perdição. Judá sempre não, né? Ele era um povo de Deus, ele seguia as ordens de Deus, a vontade de Deus, só que com Acaz no poder, ele completamente tirou esse foco, ele deixou ali Judá ali na ira de Deus. E aí isso pesou muito na história de Judá. Realmente, a gente tem uma grande influência sobre as pessoas que estão ao nosso redor.
Eu acho isso muito importante, você ter noção de que você tem influência sobre a vida de todo mundo, então ter ali uma atenção ao que você faz, ao que você fala, como você se veste. E a Kais, ele não teve maturidade para entender isso. Exatamente. A questão das suas ações e às vezes quem você coloca como o seu Deus, se é o seu tempo, é o seu Deus, se o seu celular, a forma como você manuseia isso, se você gosta muito de alguma coisa. Realmente, a idolatria, ela não é algo bem visto, porque, gente, idolatria é você coloca prioridades acima de Deus. Você pode estar colocando seu celular, algum amigo, até relacionamentos, acima de Deus, o que não deve acontecer jamais, não é mesmo, Beatriz? É claro. Acho que até o fato dele ser o rei, a influência dele era tão pesada que. Nossa. O correto seria, né, que Acais, como rei, ele tivesse tido uma postura de homem de Deus e tivesse influenciado o povo, né, Sim. a seguir nos caminhos de Deus, já que eles eram a nação escolhida por Deus para representar ali, né, o povo de Deus. Eu vejo que na lição nós temos um making off. Eu gostaria de abordar um pouco isso agora. Podemos? Sim. Bom, aqui no Make Off a gente fala sobre alguns fatos. O que você tem a nos dizer sobre isso, Beatriz? Acho que a parte mais importante que eu li no make-off é sobre a Kai saber que haviam profetas, haviam pessoas escolhidas de Deus ali no povo, e ele podia ter buscado orientação do povo escolhido, orientação de Deus para guiar o povo, mas ele não quis isso porque ele sabia que as atitudes dele estavam erradas, mas ele não queria saber disso, ele não queria escutar, Sim. ele queria só fazer a própria vontade, do jeito que ele achava melhor pro reino. Sim. E quantas vezes fazemos isso na vida real, né? Realmente, no nosso muitas. contexto. Em vez de escolher os caminhos de Deus, a gente escolhe opções mais fáceis, como, por exemplo, um conselho de um amigo que nem tem experiência sobre o assunto, ou uma pessoa que não tem uma índole tão boa. Realmente, é algo que acontece frequentemente, ainda mais com pessoas da nossa cidade, né, que sempre querem saber mais do que todo mundo. Eu digo isso por mim mesma, já passei por essa experiência e não é uma experiência boa. Então, galera, busque sempre a ajuda de Deus e não de pessoas que não sabem sobre o assunto e que não têm sabedoria suficiente para lhe aconselhar. Sim. E a Kaiser ele devia ter feito isso, mas, né, infelizmente não seguiu esse caminho. Conte-nos mais sobre a história de Acais, Beatriz. Acais, ele foi um rei muito interessante na questão de, tipo, rituais. A gente consegue entender mais sobre o contexto, né, ali da lição, do momento em que ele vivia. Você acha que algum profeta chegou a ir até Acais para falar com ele sobre as atitudes que ele estava tendo? Isaías, eu li que Isaías, ele chegou a dizer que Acais devia seguir ao conselho de Deus e não dos homens. Mas, pelo visto, ele não quis escutar. Sim. E acabou seguindo pelo lado contrário. Inclusive, se você quiser saber mais sobre Isaías, assista nosso vídeo anterior que estamos falando sobre Isaías, uma história muito interessante. Então, infelizmente, né, Acais não seguiu nem o conselho de Deus, muito menos de Isaías. E você acha que, como que termina essa história? Fala mais sobre o final, né? Como que as atitudes de Acais influenciaram no seu fim e no fim do povo? Como eles terminaram, né? Se essa história teve final feliz, ruim? Eu acho que imagino, né, pelas atitudes de Acais que não teve um bom fim. Então, nos conte mais. Bom, não teve um bom final, né? Porque o povo tava ali muito idólatra, tava completamente desviado dos caminhos do Senhor. E faltava ali um líder que pudesse retomar, né? Esse caminho, colocar ali Deus à frente do povo. E alegrar mais, o povo tava tão caindo, assim, declínio. Sim. Com certeza. Acho interessante... Pedro. Não, pode continuar. Acho interessante a forma como a lição aborda Acais como um rei medroso. Por que ele seria medroso? Porque ele tinha medo de aceitar Deus, tipo, ele achava que Deus não era... Ele tinha a segurança de Deus não ser verdadeiro, não estar ali pra ele. Então, por isso que ele seguiu a influência dos outros, que, porque eu posso ver esse Deus, os outros adoram esses deuses também, e tem mais segurança de estar ali adorando. Ele não queria ser o diferente. Ele tinha esse meio de segurança de não dar certo. Com certeza. E a gente vê nada melhor do que entender a história de Acais com uma experiência da sua vida. Nos conte um testemunho onde você teve ali uma boa influência sobre a sua vida ou uma má influência. Nos conte mais uma história sobre isso, um testemunho da sua vida que te fez ser quem é hoje. Uma boa influência.
Da sua mãe, seu pai, algum irmão, amigo? Meu pai, ele me levou pra igreja, né? Ele teve essa boa influência sobre mim. Acho que também uma boa influência que eu tive foi a minha líder da base GA. Ela me inspira muito do jeito que ela tem força de vontade pra estar ali, fazer e tudo mais. Assim, a influência, falando da influência de Acabe, ela me influencia muito a estar ali, querer fazer, sabe? Estar ali Sim. pra, sabe, ler a lição, ler o livro, estar ali pra fazer tudo. Ela sempre me inspira muito. Ela é uma mulher muito incrível, eu acho ela muito Tem uma incrível. influência positiva, né? Uma pessoa sábia, que conhece Sim. muito mais sobre a vida do Ela que soube lidar da conselhos. posição de líder que ela tem, Sim. né? Sim. Na vida dos adolescentes. E acho que era esse o objetivo, era esse o caminho que a casa devia seguir, mas não seguiu, infelizmente. Nos conte mais também sobre a família de Acas, né? Como que era, se ele havia casado com alguém do povo, se ele tinha tido ali um julgo desigual, se havia tido isso, porque poderia ter sim influenciado ele a ter essa atitude que ele teve. Eu não li sobre ele ter se casado com alguém, mas uma pessoa que influenciou muito ele foi o rei da Síria. Quando ele estava ali em um momento de crise, em guerra com outros reinos, como a Síria e Israel, e em vez dele pedir auxílio a Deus, ele pediu auxílio ao rei da Síria, e isso acabou influenciando muito ele, porque ele foi lá e tomou atitude na frente de Acaz, ele acabou destruindo a cidade de Damasco, e aí ele acabou ali ficando submisso, digamos assim, ao rei da Síria. Sim. Sim, realmente. Você acha que a gente está vivendo em um contexto diferente ou a gente ainda está no mesmo contexto em que Acaz ele reinou? A gente vive, sim, em um momento, assim, parecido. Creio que muitas pessoas que estão no poder político, por exemplo, elas têm essa influência um tanto, assim, maldosa, assim, sobre a gente, sabe? Pouco vejo líderes políticos falando sobre, assim, Deus, alguma coisa assim, sabe? Realmente. Exatamente. E também até em nós mesmos, né? As nossas próprias influências sobre amigos, nossas próprias escolhas e os conselhos que decidimos seguir. Isso também afeta. Realmente, o egocentrismo, ele tá muito... algo muito, como posso dizer? Incentivado Isso. hoje em dia. Ele é muito Muito incentivado estimulado. a ser egocêntrico, fazer tudo por você, para você, e porque você quer, não tem, tipo, aquela questão de Deus estar no centro de tudo. Hoje em dia, as pessoas, elas buscam mais coisas que beneficiem a si mesmas. Sim. Então, isso é muito interessante de se pensar. E uma reflexão, né? A quem realmente nós estamos adorando, colocando como centro da nossa vida. Beatriz, se você tivesse que dar um conselho aos nossos adolescentes que estão nos assistindo, qual seria? Deixar essas preocupações, dores nas mãos de Deus, porque Ele cuida de tudo, Ele tá guiando nosso caminho, Ele nos ama muito e Ele tá sempre conosco. Sim. Vamos dando uma pausa aqui sobre o assunto de Acas e vamos perguntar um pouco sobre você, Beatriz. Nos diga, qual é a sua história favorita da Bíblia? Minha história favorita da Bíblia? Eu gosto muito da história de Daniel. Daniel? Por quê? Porque ele foi muito corajoso a desobedecer às ordens do rei, que era a maior autoridade, né? E continuou ali orando e fiel a Deus, mesmo que as outras pessoas falassem, fizessem fofoca sobre ele, ele estava ali sempre firme na fé. Eu admiro muito isso em Daniel. Sim, realmente Daniel é um personagem muito interessante, né? Sim. O hábito de você fazer as orações. Eu tenho certeza que ficou visível as orações de Daniel, mas ele já fazia muito tempo atrás. Ele tinha sempre esse costume de fazer 3 orações ao dia, 3 orações essenciais. E é algo que a gente pode adaptar e trazer para nossa própria vida, né? Então, uma ótima história, Daniel, realmente. Realmente, imagino que se a Kai tivesse tido a mesma atitude que Daniel, provavelmente ele teria sido um grande rei, tido uma história muito marcante, assim como teve Davi, Salomão, e é algo que a gente tem que parar pra pensar, né? Tipo, ele descartou ali uma chance de ser uma influência na vida das pessoas por simples influências que ele deixou tomar conta ali, né, da sua mente. Sim. Então, vamos falar agora sobre como a gente gasta nosso tempo. O que você falaria sobre como que a gente gasta o tempo hoje em dia? Se a gente deveria melhorar, como a gente deve colocar prioridade na nossa vida? Acho que hoje em dia a gente gasta muito tempo na mídia, nas redes sociais, vendo vídeos, vendo comentários, vendo páginas de fofoca muitas vezes. Acho que a gente deveria, né,
guardar um tempo maior para Deus, maior para o nosso devocional, para ler a Bíblia, ler a lição, tá ali sempre em comunhão com Ele. Sim, realmente. E fica para você que está nos assistindo a reflexão. Com que você está gastando o seu tempo? Se você está colocando Deus como prioridade ou se está colocando as outras coisas acima de Deus? E fica o conselho também, fica essa dica e quem sabe esse apelo. Se vocês quiserem adaptar e trazer para vocês essa temática de Daniel, fazer 3 orações durante o dia, uma tarefa às vezes simples, né? Só coloca um alarme quando você acorda, no meio do dia quando vai dormir. E separa esse tempo, faz uma oração, se aproxima de Deus para evitar coisas que aconteceram com a Cássia que você não quer que aconteça com você. A lição de hoje foi muito interessante. Eu amei estudar sobre a história de Acais e com certeza não segui o exemplo dele, né? E Beatriz, foi um prazer estar com você hoje. Eu amei muito falar sobre a lição com você. Espero que um dia você volte, é claro. E se você também quer estar aqui, não se esqueça de acompanhar nossas redes sociais e um dia será você no lugar da Beatriz. Bom, Beatriz, eu espero que você tenha gostado também de estar aqui, tenha se sentido confortável. Muito obrigado. Eu espero que você faça uma oração pra gente, para finalizarmos, né? Sim. Pode começar. Oremos. Querido Deus amado Pai, muito obrigado, Senhor, por mais esse dia que estamos aqui com vida e saúde. Muito obrigado por todas as bênçãos, todo o cuidado que o Senhor tem tido conosco. Fique conosco no resto do nosso dia, nos abençoando e cuidando de nós, cuidando da nossa família também. É isso que eu te peço e te agradeço. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Bom, é isso, galera. Um beijo a todos vocês. Continuem acompanhando nossos vídeos. E até a próxima. Tchau! Tchau.